Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar conosco de mais um programa que é Viver com Saúde. Afinal, todos nós merecemos isso na nossa vida, não é verdade? Vivermos com saúde. Esse programa ele é apresentado, ele é feito, produzido pela Igreja Cristã Maranata, e você está aqui no canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata. E é sempre um prazer, uma alegria recebê-lo para participar conosco desse programa. Também você pode assistir esse programa pelo canal 126 do sistema da Embratel e também o canal 85 da Sky Livre. E nós pedimos que você, se você ainda não é inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, faça a sua inscrição. É importante você se inscrever, é importante você curtir o programa, é importante você compartilhar o programa, porque assim o YouTube entende que as informações que é dada nesse programa Viver com Saúde é útil para muito mais pessoas. Afinal, todos nós merecemos um viver com saúde. E hoje, nós nesse programa sempre entrevistamos pessoas da área de saúde. São informações para ajudá-lo na sua família, ajudar a você em todos os sentidos, em prevenção, muitas das vezes em tratamento, para que você possa ter mais informações sobre temas importantes na área de saúde. Hoje, nós estamos aqui com a doutora Jeane Pissarra, que eu quero agradecer por ter aceitado o convite. É um prazer tê-la aqui conosco para participar. Ela é oncologista, ela é formada em medicina, cirurgiã geral e também ela é uma cirurgiã trabalha mastologista no serviço de oncologia do Hospital Santa Rita e, portanto, uma larga experiência e vai estar contribuindo conosco aqui hoje, compartilhando informações importantes na área de prevenção do câncer. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui falando com o nosso público do Brasil e do mundo sobre câncer de mama e bem-estar relacionado ao conhecimento sobre o câncer de mama. Obrigado, doutora Jeane. Surgem muitas perguntas e é uma preocupação, e o objetivo desse programa ele é dar informação para que as pessoas possam, de fato, buscar assegurar um viver com saúde. E uma pergunta que nós temos e que certamente a audiência que participa conosco nesse programa, que acompanha, como os outros temas, e que certamente as pessoas podem estar fazendo nessa hora, seria: qual a importância de procurar o conhecimento sobre o câncer de mama e como forma de desenvolver um cuidado com a saúde, já que há uma incidência, se observa na sociedade, muito grande do câncer de mama. O que a senhora diria para a nossa audiência? Bem, é realmente muito importante buscar o conhecimento sobre câncer de mama, porque é um dos cânceres mais prevalentes. O câncer de mama corresponde a 1/4 de todos os cânceres que acometem a população. Em cada 4 casos de câncer, 1 é de mama. E ele é a principal causa de mortalidade entre as mulheres por câncer no Brasil e no mundo, seguido do câncer de pulmão, do câncer coloretal e, em 4º lugar, o câncer de ovário. O câncer de mama, após as doenças cardiovasculares, é a principal causa de morte entre mulheres. Então, conhecer sobre uma doença tão prevalente, uma doença que vem aumentando a sua incidência ao longo das últimas décadas em todas as faixas etárias, é primordial para a promoção da saúde numa população e em âmbito pessoal. Conhecer é cuidar, conhecer é permitir intervir para mudar o desfecho. É muito importante saber que a faixa etária principal de acometimento do câncer de mama é entre os 50 e 69 anos.
hoje, os esforços em saúde pública são concentrados nessa faixa etária, que é a faixa etária de maior incidência do câncer de mama. Porém, a incidência aumenta em todas as faixas etárias. E hoje, a gente tem a faixa entre 30 e 49 anos, que é uma faixa etária em que normalmente as pessoas não se preocupam com a ocorrência de câncer, mas é uma faixa etária em que nós temos 30% dos casos de câncer de mama. 30% dos cânceres de mama acontecem entre os 30 e 49 anos. E é uma faixa etária em que o cuidado com o rastreamento é muito menor. Os exames periódicos são negligenciados. Então, os diagnósticos são feitos em fases mais avançadas da doença. E fases mais avançadas significam menor chance de resolver, menor chance de curar. Por isso é muito importante o conhecimento. Não ignorar que o câncer pode acontecer nessa idade e cada vez mais comum que aconteça. Assim como os homens, por exemplo, que têm uma incidência muito pequena. Então, os homens raramente pensam que eles podem ser acometidos por câncer de mama. Mas também é importante valorizar qualquer coisa, qualquer sintoma, qualquer sinal de alteração nas mamas. Porque é uma doença muito frequente, é uma doença que no início tem altas chances de cura. Um dos cânceres que mais se cura é o de mama. Os tratamentos estão muito desenvolvidos, é muito bom o resultado, principalmente quando o diagnóstico é cedo. Então, o diagnóstico precoce, ele é a principal arma para o combate ao câncer de mama e o conhecimento sobre a existência do problema, sobre a possibilidade de ele ocorrer, produz uma maneira melhor de se cuidar e de se prevenir. Muito bem, olha, você que está participando conosco do programa, vejam, são dados que nos surpreendem, né? Porque, na verdade, sabia que 1/4 das causas de morte por câncer na mulher é resultado do câncer de mama. E se observa, embora que a maior parte é de 50 ou 69, você falou que com respeito que é um aumento de incidência em todas as faixas, e principalmente no caso de 30% na faixa etária de 30 a 49. Então fica aqui um alerta para todos aqueles que estão ouvindo, somente as mulheres, mas também para os homens, né? O esposo, também aconselhar a esposa. As mães também incentivar as filhas a buscar cada vez mais cedo o cuidado e a prevenção, porque é a chance, de fato, de que você possa alcançar a cura da enfermidade. Ou seja, negligenciar a busca por um diagnóstico precoce pode ser fatal, né? Então, essa atenção ela é fundamental, ela é importante para você que está participando e está ouvindo. É um tema que preocupa muito, a gente ouve muito sobre a questão do câncer de mama e é uma coisa que, assim, chega a assustar as mulheres, né? Essa preocupação. Bem, mas eu diria que dentro disto, doutora Jeane, que você falou, eu perguntaria assim, o que é a prevenção do câncer de mama? Como é possível prevenir o câncer de mama? Seria, então, a questão, reforçando mais uma vez, buscar um diagnóstico o mais cedo possível? Sim. Procura um médico? Como é que seria? Sim. O que acontece? Existem 2 tipos de prevenção, 2 vias, né? A primeira é prevenir realmente a ocorrência do câncer de mama. Prevenir, tentar evitar que ele ocorra. E existe a outra via que é prevenir a mortalidade. Prevenir que ele, ocorrendo, tenha um desfecho fatal. Então, existem essas 2 formas de prevenir, nós vamos falar das 2. A primeira delas, que é a prevenção propriamente dita, é tentar evitar a ocorrência do câncer de mama. Nós sabemos que existe um risco genético, 10% dos casos apenas está relacionado a esse risco genético.
Então, os outros 90% dos cânceres de mama não se encontra um antepassado, uma causa hereditária para ele. Mas nos 10% que são hereditários, é importante que as famílias em que ocorram câncer de mama busquem um aconselhamento genético. Hoje já é totalmente acessível, o exame genético se tornou muito mais barato. Inclusive, ele é feito parcelado no cartão. Então, é um exame que vale a pena para casos familiares procurar conhecer se existe uma mutação genética, identificar qual delas, porque são várias, existem vários genes conhecidos, alguns com maior penetrância, quer dizer, com maior chance de desenvolver, outros com menor penetrância. Mas buscar o aconselhamento genético, fazer o exame genético, descobrir se a pessoa realmente tem a possibilidade aumentada por uma mutação genética. E nesses casos existem ferramentas, existem medicamentos, bloqueadores de receptores hormonais que podem ser usados de forma profilática. E existe a cirurgia profilática, que é a adenomastectomia redutora de risco, em que é tirada a glândula mamária e substituída por um implante. É a famosa cirurgia da Angelina Jolie. Então, quando você tem uma certeza de que há uma mutação genética com risco aumentado para desenvolver a doença, pode-se fazer, inclusive, uma cirurgia para tentar evitar de desenvolver a doença. Para a população geral, também existem medidas que são principalmente alimentação saudável, prática de exercícios físicos. A obesidade é reconhecidamente um fator de grande importância na gênese do câncer. É necessário disseminar esse conhecimento de que o tecido adiposo, o organismo obeso, é um organismo inflamado, é um organismo que tem várias alterações metabólicas que contribuem para o maior risco de desenvolver um câncer, e principalmente o câncer de mama, porque o tecido adiposo ele é uma fonte de hormônios esteroides, e os hormônios esteroides são os hormônios sexuais. E os hormônios sexuais estão envolvidos na gênese do câncer de mama, na gênese do erro genético, da multiplicação celular, que leva à formação de uma célula maligna, que é uma célula que vai se multiplicar desenfreadamente e vai originar o câncer. Então, evitar obesidade, alimentação saudável, exercícios físicos regulares. Além disso, existem medidas que podem reduzir o câncer, elas têm impacto na redução do câncer, como ter filhos mais cedo, amamentar, reduzir a exposição do organismo a terapias hormonais, como anticoncepcionais, como reposição hormonal, que são coisas que você pode, medidas simples, que você pode mudar, escolhas a fazer na nossa vida, que podem reduzir o risco de desenvolvermos um câncer. Essa é a prevenção, é uma via de prevenção, que é tentar evitar, reduzir a incidência do câncer. A segunda via, que é a mais amplamente usada, é a detecção precoce, é a prevenção da mortalidade. Por quê? Se o câncer vai acometer uma determinada pessoa e ela descobre esse câncer antes dele se manifestar clinicamente, existe um prognóstico. Se esse câncer é detectado quando já existe um sintoma clínico, quando ele já é palpável, quando ele já causa dor, quando já se percebe um nódulo, quando já tem alteração na pele da mama, no mamilo, aí você já tem um outro prognóstico, porque você já está fazendo um diagnóstico em fase avançada. Então, o autoexame das mamas, ele não é prevenção, ele não é detecção precoce. Desde 1950, quando foi feito um amplo estudo nos Estados Unidos, e a conclusão desses estudos foi que o autoexame de mamas não tem nenhum impacto na mortalidade por câncer de mama. Então, fazer ou não fazer autoexame
pode ter uma ou outra paciente que vai se beneficiar, mas em termos de estatística e de evidência científica, não tem impacto na mortalidade da população, não reduz a mortalidade. Quando se fala em detecção precoce do câncer de mama, tem que se falar em rastreamento por imagem. E aí nós temos uma ferramenta não invasiva, de baixo risco e baixo custo, que é a mamografia. A mamografia é um exame seguro, ela já tem a sua segurança comprovada desde 1970, quando ela foi instituída amplamente na população. A radiação de uma mamografia, ela é muito pequena, ela não causa risco à saúde, é um exame que não usa contraste, é um exame que não é nada invasivo, ela tem um impacto na mortalidade por câncer de mama de redução de 50%. Então, a mamografia, quando feita periodicamente na população, reduz a morte por câncer de mama em 50%. Isso é um benefício cientificamente comprovado. Então, é um exame que precisa ser feito periodicamente. Quando ela não é feita periodicamente como recomendado, é lógico que esse benefício cai. Então, se ela não é feita pelo menos de 2 em 2 anos, você já perde essa queda da mortalidade, ela já vai reduzir para 35. E se ela foi feita irregularmente, aí o benefício é muito menor. Então, nós precisamos usar uma ferramenta que há disponível para ser usada e que tem muito baixo impacto em custo e em risco para a pessoa. Um outro exame que também pode ser usado é a ultrassonografia mamária. A ultrassonografia mamária ela é um exame complementar à mamografia. Ela é importante porque ela faz a diferença entre nódulos sólidos, que são os nódulos verdadeiros, e nódulos não sólidos, coleções líquidas, que são os cistos, que não representam risco de malignidade. A ultrassonografia ela pode predizer se um nódulo tem suspeição para malignidade ou se ele é um nódulo provavelmente benigno, que pode ser acompanhado semestralmente ou anualmente, dependendo do caso. E é um exame muito importante nas pacientes jovens. Pacientes jovens que ainda têm as mamas muito densas e que a mamografia tem uma sensibilidade um pouco menor e a ultrassonografia é um complemento que vai melhorar a chance de detecção de lesões. As pessoas perguntam muito também sobre a ressonância nuclear magnética. A ressonância magnética já é um exame mais elaborado, é um exame que tem um contraste venoso que é injetado e ela vai dar outras informações sobre circulação naquele nódulo, se realmente aquele nódulo, ela pode tirar uma dúvida se realmente aquele nódulo é suspeito, mas a gente nunca deve postergar o diagnóstico para fazer mais exames se você já tem uma mamografia suspeita. Se a mamografia mostra que existe uma lesão suspeita, ela já é suficiente para indicar a realização de uma biópsia. A mesma coisa, se você tem uma ultrassom suspeita, você já tem indicação de fazer uma biópsia. Você não precisa de fazer mais um exame para adiar a biópsia. Quanto antes for feito o diagnóstico de uma lesão suspeita, melhor. A gente sempre tem que lembrar, a detecção precoce melhora a chance de se fazer um tratamento mais simples e de se ter a cura da doença. Aí, a informação precisa, né, que a doutora Jeane deixou aqui bem claro. E agora, doutora Jeane, qual o melhor caminho? A paciente, os pacientes estão ouvindo, é a médica dela com quem ela consulta, o médico profissional de saúde com quem ela consulta, ela conversar com ele, ela buscar o máximo possível dele, do que ela pode fazer para que ela tenha um encaminhamento adequado, correto. Porque se não houver um encaminhamento adequado, ágil, no momento certo, realmente só vai agravar a situação. Sim. Então, é importante que o próprio paciente assuma, Sim. vamos dizer assim, eu não sei se eu poderia dizer assim, uma responsabilidade. Tem um papel ativo, seja protagonista do seu bem-estar. Exatamente, isso. Eu acho que isso é muito importante, essa mensagem para quem está participando do programa, para a audiência,
de você assumir o gerenciamento da sua saúde no sentido de que, quando você vai ao seu médico, você já consulta regularmente, conversa isso com ele, fala com ele, porque quanto mais cedo, melhor. Principalmente quando essa informação que nos foi dada, de 50 a 69, 50 anos de idade a 69, são momentos críticos, o aumento da incidência em todas as faixas tem ocorrido, principalmente de 30 a 49, 30%. Então, isso mostra que é preciso realmente que haja uma preocupação por parte do paciente. Ele tem que ser protagonista na prevenção para ele chegar a tempo de um tratamento mais simples e mais eficaz. Um resultado que traga saúde para ele, né? Evite a fatalidade. Muito bem. Uma pergunta também que acredito assim, e acho que nessa resposta que você deu, doutora Giane, ela engloba um pouco isso, que com certeza é uma pergunta que as pessoas têm, que hoje o Brasil tem condições de realizar rastreamento adequado para toda a população feminina? Sim, o Brasil tem. Para toda a população? O Brasil possui hoje por volta de 6.000 mamógrafos, que são suficientes para atender a toda a população brasileira. O que acontece é uma subutilização dos aparelhos. Principalmente, uma falha de gestão. É mais difícil acontecer na rede privada, porque o aparelho precisa se pagar. Então, o aparelho, ele é um aparelho que tem um custo e ele deve ser usado ao máximo dentro da sua disponibilidade para realizar exames. Nós temos um problema em algumas localidades, de baixa procura, de baixa indicação, de baixa conscientização de que precisa ser feito o exame, mas aparelhos para fazer mamografia em todo mundo, o Brasil tem. Inclusive nos serviços públicos. É disponibilizado. Nós precisamos alertar a nossa população para que ela procure. Hoje no SUS, o Ministério da Saúde, ele recomenda a mamografia bianual entre 50 e 69 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela amplia esse leque de indicação. Hoje, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica a mamografia a partir dos 40 anos. E, em casos específicos, essa periodicidade, ela é adaptada, ela é personalizada para a paciente. Então, nós temos que entender que, quando você tem uma paciente com história na família de câncer de mama, isso vai mudar. Ela não vai mais seguir a recomendação da população geral. Ela vai ter uma recomendação personalizada para ela. Então, ela vai iniciar mamografia 10 anos antes da idade que o familiar dela mais jovem teve câncer de mama. Se a mãe de uma paciente teve câncer de mama aos 45 anos, essa paciente vai começar a fazer mamografia aos 35. E mais importante que isso, a partir dos 20 anos, ela já vai fazer uma ultrassom de mama, que vai ser um exame de referência. Conforme o resultado dessa ultrassom, ela vai fazer um acompanhamento médico e, periodicamente, ela vai repetir essa ultrassom antes de iniciar as mamografias. Quando ela for muito jovem, que ela ainda tiver a mama muito densa, sem benefício, muitas vezes, pela mamografia. Então, esse rastreio, ele é um rastreio que existe o recomendado para a população geral e existe os casos personalizados conforme o risco da paciente. Hoje existem ferramentas de previsão de risco, são disponíveis para os médicos fazem um cálculo existem aplicativos que o médico faz um cálculo do risco da paciente e, a partir daquilo ali, ele determina um rastreio para aquela paciente. É muito importante capacitar os profissionais de saúde. Existe um esforço muito grande. Hoje, o câncer de mama, ele é visto com muito cuidado, com muito carinho pelos sistemas de saúde.
até pela sua prevalência, pelo seu alto custo de tratamento. Uhum. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, menor será o custo desse tratamento, porque o tratamento será mais simples. Então, existe um investimento em rastreio do câncer de mama e em diagnóstico precoce do câncer de mama. Existe uma lei no Brasil que é o tempo de diagnóstico até o tratamento, que é de 60 dias, tem que ser obedecida essa lei. O tratamento tem que ser iniciado até 60 dias após o diagnóstico, mas as mulheres precisam ser ativas no seu diagnóstico. Elas não podem sentir um nódulo da mama e ignorar. Elas não podem chegar à data de fazer o exame de rastreamento e esquecer. É importante se mobilizar. É importante não ser passivo e esperar o problema chegar. Nós mulheres, precisamos nos conscientizar. As mulheres vão todo ano à unidade de saúde fazer um exame preventivo do câncer de colo de útero. Mas hoje o câncer de colo de útero é o 4º câncer que mata mulheres. Ele é responsável mais ou menos por 7.000 mortes por ano, enquanto que o câncer de mama é responsável por 19.000 mortes por ano. Então, é uma quantidade muito maior de casos de câncer de mama do que de colo de útero. Então, a mamografia ela é mais importante do que o preventivo. É necessário que as pessoas saibam disso, que o câncer de mama no Brasil e no mundo tem uma mortalidade muito mais alta do que o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero hoje ele só mata mais em países muito pouco desenvolvidos. Os países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, já conseguiram um controle muito grande da mortalidade do câncer de colo de útero, justamente pelo diagnóstico precoce. Então, lembrar sempre, o diagnóstico precoce salva vidas. O diagnóstico precoce reduz o impacto dos tratamentos sobre a vida. O diagnóstico precoce é a melhor forma de se abordar a mortalidade por câncer de mama, reduzir essa mortalidade e reduzir a chance de uma mulher, talvez até ainda em idade produtiva, uma mãe, uma profissional, de ter a sua vida interrompida por uma doença que tem tratamento e que tem cura. Ótimo, olha, eu acho que essa informação ela é muito importante para aqueles que estão participando conosco nesse programa, né? Realmente fica muito claro a necessidade cada vez mais da mulher ser protagonista na prevenção do câncer de mama. Ela vai ao médico, com o médico ela consulta, mas ela tem que buscar ali sempre toda a energia para que o que eu posso fazer, doutor? O que deve ser feito? Ter essa insistência, né? Excelente, muito bom. Agora, um detalhe que você falou, doutora Giane, que exatamente assim nos faz refletir, né? Porque se ouvia muito sobre a prevalência da morte nas mulheres do câncer de colo do útero. E realmente foi reduzido porque exatamente por causa deste impacto, a busca por um diagnóstico precoce foi muito intenso e tem sido. O que naturalmente faz, quer dizer, é preciso replicar, é preciso que o câncer de mama siga a mesma linha. Sim, o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. É uma mudança de consciência que precisa acontecer. Continua fazendo do colo de útero, mas faça de mama. Não deixe de fazer, não deixe de buscar. Muito bom, excelente. Olha, também, doutora, você falou sobre a questão com respeito à alimentação e com respeito ao combate ao sedentarismo, que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, buscar ter uma alimentação melhor, e a questão da prática de exercícios, isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, e deve ser feito, não é? Gaste tempo com isso, pratique atividade física, caminha, busque uma alimentação melhor. Não quer dizer que a alimentação melhor é a mais cara, não é verdade? Não quer dizer isso. Não é. É preciso realmente começar a priorizar. Agora, e buscar um profissional que possa ajudar nesse sentido, né? Também. Da alimentação. É muito importante
fazer escolhas sábias, escolhas boas para a promoção da saúde. A saúde é um bem a se buscar. Nós não podemos nos acomodar e esquecer da nossa saúde. Se alimentar de forma controlada, não colocar na alimentação a solução da nossa ansiedade, das nossas ansiedades, porque não é um bom tratamento. O açúcar não é remédio para a ansiedade, ele é o pior remédio. E praticar atividade física. Praticar atividade física que for possível. Fazer uma caminhada, fazer, às vezes, coisas simples. Deixar de ir de carro à farmácia, à padaria, ao supermercado, à feira, ir andando e caminhando. Escolher com a família nos fins de semana atividades ao ar livre. Nós vivemos uma cidade ensolarada, uma cidade com um clima bom. Nós vivemos num país que tem um clima maravilhoso. E nós temos que usar isso a nosso favor. Então, cada vez mais, os estudos científicos têm mostrado a importância dos exercícios físicos. Não só na promoção da prevenção do câncer, mas a prevenção de doenças cardiovasculares. De modo geral, né, para a saúde, né? A principal causa de morte entre mulheres são as doenças vasculares, infarto e AVC. Mata mais do que o câncer de mama. E são igualmente preveníveis por alimentação saudável, controle do peso e atividade física. É muito importante que a mulher evite a obesidade. Nós precisamos ter consciência de que a obesidade é uma doença, é uma condição patológica e nós precisamos fazer escolhas para combatê-la. Não estamos falando aqui de estética. Existem pessoas bonitas de todos os biotipos. Nós estamos falando de saúde. Nós precisamos combater a obesidade porque ela é uma condição patológica que leva a uma inflamação do organismo, que leva a vasodilatação, que leva a aumento da produção de hormônios esteroidais que está na gênese de câncer. Então, nós precisamos combater. Nós temos que ser, como o pastor Tarcísio já falou, protagonistas da nossa saúde. Nós temos um papel ativo muito importante. Nós precisamos ser os primeiros a nos cuidar. Não esperar que outros cuidem de nós. Se nós temos dúvida, procuremos um profissional para nos aconselhar quanto à alimentação. O próprio médico da unidade básica de saúde, ele tem conhecimento suficiente para orientar a alimentação. Mas existe o senso comum. Todo mundo sabe que frutas, verduras, legumes são saudáveis. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos que carnes gordurosas em grande quantidade fazem mal à saúde. Frituras fazem mal à saúde. Doces em quantidade, o açúcar é o grande vilão da nossa época, das nossas gerações recentes, porque alimentos altos em açúcar hoje, se vocês virem os rótulos dos alimentos, é obrigatório estar alto em açúcares. Então vamos deixar aquele alimento ali de lado, que muitas vezes é caro, e vamos escolher uma fruta, que é muito mais barata e que nós sabemos que é saudável. Então são escolhas pessoais que nós precisamos fazer na nossa vida para viver com saúde, para ter o nosso bem-estar. Bem, eu acho um ponto assim interessante para aquela mulher que está nos ouvindo, entender que a sua vida é importante. Se você já é casado, é importante para o seu marido, você é mãe, é importante para os seus filhos, mas é importante para o seu pai, é importante para o seu irmão, é importante para você como um ser humano, como membro de uma sociedade, de uma comunidade. Então, cuidar da saúde, buscar um viver com saúde, é uma responsabilidade de todos nós, né? O nosso tempo está já assim estouradíssimo. Eu vou fazer uma última pergunta aqui que é para nós encerrarmos o programa.
que é como é o tratamento de câncer de mama. A cirurgia é sempre necessária? Qual a chance de se ter que fazer quimioterapia assim? Eu sei que o tempo é pouco. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma nova entrevista para aprofundarmos nisso. Eu queria fazer até essa proposta de nós fazermos um outro programa só para nós falarmos do tipo de tratamento. O que eu vou, finalizando aqui, dizer é que a cirurgia, cada vez mais, ela tende a ser conservadora. Então, cada vez mais é procurado fazer uma cirurgia menor, uma quadrantectomia, evita-se ao máximo a mastectomia radical. Existem estudos já comprovando que a quadrantectomia ela tem até melhor sobrevida do que a mastectomia. E nem todas as pacientes vão precisar fazer quimioterapia. A proposta de tratamento ela vai ser sempre individualizada, ela sempre vai ser personalizada para aquele caso. Então, sempre insistindo que quanto mais precoce for o diagnóstico, menor a chance de precisar fazer uma quimioterapia, menor a chance de ter que fazer uma cirurgia radical. Então, quando o diagnóstico é feito no estágio inicial, muitas vezes é feita uma quadrantectomia e uma radioterapia que é muito pouco agressiva, que é um tratamento localizado. E em um mês, a mulher está livre do câncer, com chances de cura próximas de 100%. Então, nós precisamos enfatizar que quanto mais precoce for descoberto um câncer de mama, menor será o tratamento, mais simples será o tratamento, menor custo, tanto para a rede privada quanto para a saúde pública, e melhor nós viveremos após esse tratamento. Melhor será a vida da mulher, a qualidade de vida após esse tratamento. Doutora Jeane, eu gostaria muito de continuar conversando com você, entrevistando, porque eu tenho certeza que a nossa audiência ela gostaria que esse assunto continuasse, mas nós temos um tempo limitado, mas queremos dizer a você que fique conosco nesse programa. Acompanhe os programas do Viver com Saúde, porque nós vamos voltar com esse tema, com mais detalhes sobre o tratamento, para que você tenha mais informação sobre como prevenir a doença. E ter mais informações é chave nessa hora, não é verdade? Bem, nós estamos chegando aqui ao final do programa, né? Nós queremos agradecer aqui a doutora Jeane por ter contribuído, dado essa contribuição aqui, e esperamos poder tê-la aqui de novo conosco, num próximo tempo. A você que participa conosco, obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e lembramos mais uma vez a importância, se você ainda não é inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube da TV Manaim, se inscreva, porque a sua participação, dá ali o seu like, compartilha com outros, isso é fundamental. O YouTube vai entender que o programa é importante, como as informações nós vimos são importantíssimas para a prevenção do câncer, e também você pode participar assistindo no canal 126 do Sistema Embratel e o canal 85 da Sky Livre. Lembre-se de uma coisa importante, hein? Viver com saúde deve ser o nosso objetivo. Te espero no próximo programa. Até lá, hein?